Olá! Doenças raras não são raras. A conversa de hoje é com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Vitor Ferraz, geneticista, e vai falar sobre doenças raras no Brasil e no mundo. Professor, doenças raras são raras ou não? Tudo bem, Marcos. Esse é até engraçado falar disso, mas, porque elas são definidas por serem raras, e é isso mesmo, individualmente elas são raras. No Brasil a gente adota uma frequência de 65 a cada 100 mil, para definir uma doença como rara, mas 6 a 8% da população do mundo tem doença rara. Ou seja, ter doença rara não é raro no mundo inteiro, e no Brasil também. Bom, se 6 a 7% da população vai estar em torno de 742, 420 milhões de pessoas no mundo. No mundo, 13 milhões de pessoas no Brasil. É um número expressivo. Então, vamos buscar aqui no Brasil, numa população de 210 milhões, 13 milhões é um número alto. Isso, é considerado. Não é uma doença, ou melhor, desculpe, ter doença rara não é raro. Isso tem implicações importantes para a gente. Professor, com tantas pessoas com doenças raras, como é que funciona o sistema para receber essas pessoas? Essa é uma pergunta excelente. Na verdade, essas pessoas já estavam em atendimento de alguma forma dentro do sistema e com as dificuldades que o sistema enfrenta para todos os atendimentos em geral, mas com algumas dificuldades muito específicas, né? Você imagina que uma doença rara, ela é pouco estudada, né? Você tem pouco investimento para produzir medicamento. Se você ensina pouco sobre essas doenças raras na faculdade, as pessoas têm mais dificuldade para dar diagnóstico. Então, você tem um monte de decorrências que tornam muito difícil a vida de famílias e pessoas que têm doenças raras. No Brasil, em 2014, foi estipulada uma política, uma portaria que define uma política específica de atenção à saúde integral as pessoas com doenças raras, tentando exatamente enfrentar esses desafios, né? Quanto tempo, já que é difícil identificar, quanto tempo, em média, uma pessoa com doença rara tem diagnóstico? Isso. A gente tem hoje no Brasil alguns dados que vêm diretamente de um projeto que está em andamento desde 2019, que o HC de Ribeirão Preto também faz parte, um projeto nacional, que busca exatamente levantar dados epidemiológicos sobre doenças raras no Brasil. E uma parte desse estudo, que a gente chama de estudo retrospectivo, que avaliou prontuário de pacientes com doenças raras de 2018 e 2019, mostra que mais ou menos essas pessoas demoraram um pouco mais que 5 anos desde o primeiro sintoma para ter o seu diagnóstico. O que é que isso significa? Eu imagino que a resposta seja óbvia, mas a pergunta é necessária. O que é que significa esse tempo na vida desse paciente? Bastante coisa, né? Fora a angústia de não saber do que se trata, né? Perde algumas janelas de oportunidade importantes aí para tratamentos e para abordagens multiprofissionais que podem melhorar a vida dessa pessoa. Principalmente porque a gente já sabe que o grande extrato de pessoas afetadas por doenças raras é o pediátrico, né? Então, e muitas dessas doenças raras afetam o desenvolvimento. Então, você ter aí uma oportunidade de diagnóstico mais cedo para poder intervir, nem que seja se não tem um tratamento de cura, né? Alguma abordagem que possa melhorar a qualidade de vida, melhorar as oportunidades para ela durante a vida, né? Você perde essa janela, você tem muito mais problema mais tarde para lidar. Professor, quando imagino que um leigo como eu ouço falar doenças raras, eu já penso numa tragédia. Sempre é uma tragédia ou doenças raras têm tratamento e, em alguns casos, talvez, não sei, se tem cura? Entendi. Assim, acho que tragédias são no nome forte, mas acho que representa um pouco o que tem no senso comum das pessoas, né? Então, a gente tem que a maior parte dessas doenças elas são crônicas, são incapacitantes, então, de certa forma, elas têm um impacto muito grande na vida da pessoa e da família, tá certo? Todo mundo acho que tem na cabeça, a hora que fala em doença genética, né, e uma grande parte dessas doenças raras é genética, né, 70%, 80%, pensa, né, em doenças incuráveis, né? E a gente realmente tem
a cura, entendida como que aquilo não mais exista, aquela doença não mais exista, é muito difícil porque nas doenças genéticas isso está, vamos dizer, pré-determinado ali de alguma forma no seu DNA. Mas isso não significa que você não possa deixar de ter sintomas e impacto daquela doença. Então, para várias delas, hoje existe tratamento. É hereditário também? O termo hereditário está ligado à genética diretamente, mas nem tudo que é genético é necessariamente hereditário, né? Ou seja, que você tenha recebido isso de alguém, né? Talvez signifique que, entendo isso, mesmo não tendo recebido de ninguém, ter acontecido só em você, você possa passar para frente. Essa é uma questão importante dentro das doenças raras e que envolve um procedimento que se chama aconselhamento genético. Mas uma boa parte delas acontece de novo, assim como a gente chama, né? O de novo não é novamente, mas de novo é que ela não existia antes, aparece naquela pessoa e essa questão da hereditariedade aparece daquela pessoa para frente. Como muitas dessas doenças são incapacitantes, ou que são pediátricas, a maior parte delas, que causam deficiências diversas, muitas dessas pessoas não deixam filhos e filhas, então a história acaba ali. Mas muitas delas têm sim a possibilidade de acontecer novamente. E algumas delas com coisas para fazer para diminuir a chance com que isso aconteça ou que você possa tratar caso isso aconteça. Professor, o senhor falou sobre aconselhamento genético. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. O aconselhamento genético é um processo que a gente entende como multiprofissional, que envolve o diagnóstico, envolve o médico, mas envolve outros profissionais, como psicólogo, serviço social, né, quem está trabalhando ali diretamente no laboratório, em que o foco é conversar com uma pessoa e com uma família sobre a questão da ocorrência ou da possibilidade da ocorrência de uma doença genética. Tá? Então, envolve, obviamente, falar sobre a chance disso acontecer de novo, mas envolve também falar sobre o que fazer para prevenir, se existe tratamento ou não, né? E o que fazer frente à possibilidade de que isso possa acontecer novamente na família, se tem alguma forma de prevenir ou não. Aqui no HC tem aconselhamento genético. Tem. Nós temos talvez um dos mais antigos serviços de genética médica brasileiros, certamente o mais antigo programa de residência médica em genética médica do Brasil. E esse serviço tem muitos anos, então, como eu estava dizendo, a gente já lida com doenças raras há muito tempo, não só dentro da genética, mas em várias áreas do hospital diferentes, neurologia, pediatria, clínica médica, todas elas, dada a complexidade que esse hospital tem, e dada a finalidade, né, o hospital escola ligado a uma universidade, a gente faz pesquisa bastante com doenças raras. Bom, não é o tema, mas o aconselhamento genético não é o tema do programa, mas é um assunto que eu ouço já há algum tempo e acho que a população deveria ter um conhecimento de que o Hospital das Clínicas realiza esse trabalho. Quem precisa ou quem tem interesse em conhecer ou participar, o que é que deve fazer no aconselhamento genético? De participar como paciente, você está falando? Ou como paciente. Na verdade, o que ele precisa é acessar o sistema de saúde de alguma forma pelas suas portas de entrada habituais. Né? Existem pessoas ou famílias que têm um problema com algum sintoma especificamente em uma pessoa da família ou em si próprio. Aí tem que acessar o serviço ou na unidade básica de saúde, no programa de saúde da família, ou acaba tendo em algum outro nível de complexidade. E isso, naturalmente, frente aos diagnósticos que vão sendo excluídos, vai chegando a possibilidade de ser uma doença rara. E aqui o Hospital das Clínicas é um serviço de referência em doenças raras e pode ser acessado via regulação, ou seja, encaminhado por um desses serviços que a gente tem dentro do sistema. Algumas coisas são diferentes, né? E que a gente tem cada vez mais vindo gente aqui para isso. A pessoa não tem um sintoma de uma doença que pode ser rara ou não, mas tem uma história familiar. É um casal saudável que teve uma perda e que quer ter um outro filho. É um casal que é uma pessoa que tem uma história na família de câncer e quer saber se ele pode ter aquele problema ou não. Então, isso o sistema tem menos, vamos dizer assim, está menos habituado a trabalhar. Mas isso faz parte de um dos desafios que todo o serviço de referência em doenças raras, como o HC né, de enfrentar, que é como divulgar e como fazer com que esses pacientes, né, cheguem mais rápido, capacitando a rede para colocar essa questão da doença rara dentro das coisas importantes que tem que fazer quando está investigando um caso qualquer no sistema. O senhor disse que a maior parte das doenças raras é genética. Sim, com certeza, 80%, 70%, 80%. E o resto?
De que maneira que aparece uma doença rara? Tem várias outras doenças raras. Tem doenças que a gente chama de inflamatórias, que obviamente tem alguma coisa de genética dentro. Tem doenças infecciosas, esse é o desafio das doenças raras, né? Por exemplo, dengue certamente não é raro no Brasil, concorda comigo? Agora, se a pessoa tiver dengue na Rússia, talvez ele tenha o desafio de ter o seu diagnóstico demorando muito mais tempo do que seria uma boa oportunidade para fazer um tratamento específico. Então, existem doenças inflamatórias, existem doenças infecto-contagiosas que são raras e, portanto, também existe aqui uma variabilidade entre os países do que ele considera raro ou não. Por que a abordagem genética é um pouco mais fácil? Porque, na verdade, você tem uma certa homogeneidade entre os países das doenças genéticas raras, né? Das doenças genéticas comuns, não. Provavelmente você deve ter diferença de um país para o outro. Mas as raras, você tem uma certa homogeneidade do ponto de vista de o que elas causam, como tratar e como se faz o diagnóstico, né? Eu ia até perguntar isso, que é a diversidade genética. Ela aumenta ou diminui a quantidade de doenças raras? Acho que não tem um impacto direto. Vamos dizer, a falta de diversidade genética dentro de uma população, de alguma forma, faz com que algumas doenças raras sejam mais comuns. Vou dar um exemplo, né? Então, populações que tiveram seu número diminuído muito, de uma forma muito intensa durante a história, como, né, ou que tem uma alta taxa de casamentos entre familiares, podem ter com mais frequência determinadas doenças raras do que outro país que não. Uma outra situação, algumas doenças raras são causadas por determinados problemas genéticos de uma população que é diferente do resto, até em frequência, que é um efeito que a gente chama de efeito fundador, né? Então, alguém que estava numa população europeia que tinha uma doença rara, veio para o Brasil e trouxe para cá uma mutação específica para aquela doença, e foi aquela mutação que, vamos dizer assim, que deu origem a todos os casos daquela doença no Brasil. Aí você vai ver aqui no Brasil, aquela variante, aquela mutação tem uma frequência muito alta, você vai no mundo inteiro e não tem. É a mesma doença, só que causadas por mecanismos genéticos, alterações genéticas diferentes por conta de efeitos populacionais. Então, existe esse desafio, né, assim, de entender como que a diversidade, a ancestralidade afeta doenças genéticas. Isso tem maior impacto quanto mais a gente se aproxima das doenças genéticas que são mais comuns. Afinal, obesidade, hipertensão, diabetes, todos têm componentes genéticos. Mas nas que dependem de um gene só, ainda assim você tem impacto. Professor, e a tecnologia? Como é que ela, ao longo desses últimos anos, tem ajudado no diagnóstico? Acho que para a doença genética de uma forma impressionante, né? Então, a gente hoje consegue ter acesso à nossa informação genética de uma forma, do ponto de vista de custo, muito mais baixa, né? O que a gente demorava para conseguir informação de um gene, e não só demorava, mas o custo que a gente tinha para conseguir informação de um gene específico para uma doença para diagnóstico, hoje a gente faz por uma fração 50, 100 genes. Na verdade, pode fazer até todo o conjunto de genes humanos, a gente consegue enxergar através dessas técnicas por um custo que é uma fração do que era há 15 anos atrás, né? Tornando isso acessível do ponto de vista prático, né? Então, você encontra laboratórios no Brasil que fazem isso comercialmente em um número bastante grande. O HC faz? O HC faz para algumas coisas. A gente tem o desafio da implantação desses exames genéticos no Sistema Único de Saúde. A gente tem aqui no HC o Centro de Medicina Genômica, que hoje está estruturado bastante a parte de diagnóstico centrado em doenças raras, mas ainda falta incorporar algumas tecnologias, mas a gente está em um caminho muito rápido para a gente fazer essa incorporação das técnicas moleculares de nova geração para poder dar o diagnóstico dessas doenças. Enquanto a gente não consegue fazer isso, o HC tem agora resolvido esse problema, né, utilizando parte dos recursos que vêm do atendimento das raras para conseguir isso externamente, o que é uma coisa boa. Professor, vamos trabalhar aqui uma hipótese. Sim. O paciente, o João, ele chegou pelas unidades básicas de saúde, pelo sistema comum, chega na sua frente, doutor, tem uma doença. Quanto tempo esse paciente fictício, João, o senhor acha que o senhor identifica a doença dele utilizando da tecnologia, do que o hospital tem, do que o sistema no país tem? Entendi.
vamos entender que é um cenário de 7 mil, 8 mil doenças diferentes, tá? Então, esse paciente João pode ser um paciente pediátrico, né, recém-nascido, por exemplo, que apresenta algum sinal ou sintoma que foi investigado, que não acharam a causa e que cabe dentro do diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico diferencial com doenças raras. E ele vai ser encaminhado para os ambulatórios daqui, eventualmente, que atendem, ou na neurologia, ou na genética médica, ou né, enfim. Ali, a partir da primeira avaliação, o HC já tem uma série de recursos diagnósticos de alta complexidade, de imagem, exames laboratoriais complexos, tá certo? Que podem ajudar bastante na discriminação do que é o que está causando ali. A gente tem o desafio de que nem sempre a gente consegue chegar nisso. A gente chega no diagnóstico, então vamos olhar no próprio DNA. A gente tem um acesso limitado a isso ainda aqui, dentro do sistema do Único de Saúde. Isso está sendo batalhado pelo Ministério para ser resolvido. Aqui a gente está resolvendo de uma outra forma. Mas a gente tendo acesso a isso, a gente tem uma possibilidade grande de identificar causas de doenças genéticas, se for uma doença genética dentro das que a gente consegue investigar. Ainda assim, a gente tem um número muito grande de pacientes que a gente fica sem diagnóstico. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, tem coisas que a gente não entende exatamente o mecanismo. Um desafio do paciente pediátrico é que quanto mais novo ele é, maior a incerteza que você tem sobre o que ele vai ter. Né? Então, determinadas partes do que a gente chama de fenótipo, ou seja, dos sinais e dos sintomas, talvez só apareçam mais tarde. Então, o diagnóstico precoce, que é muito importante, às vezes fica amarrado porque você não tem todos os sinais naquele momento. Né? Então, por exemplo, tem doenças que dão surdez com um déficit visual importante, que quando tem os dois, você sabe que a doença mais importante é X. Só que quando a criança nasce, ela só nasce surda. E aí, surdez congênita tem inúmeros outros diagnósticos. Então, você não vai esperar chegar, né, para ter a deficiência visual para você poder fechar esse diagnóstico. Então, a abordagem é uma abordagem complexa. Precisa de pessoas especializadas, precisa de exames especializados, mas principalmente precisa de uma equipe multidisciplinar de diversos, tanto médica, tá certo? Então, diversas especialidades médicas podendo atender de forma conjunta ou não, mais articulada, e para as ações de manejo, não só os médicos, mas toda a equipe de suporte e de recuperação, né, que a gente tem disponível. Essa é a grande vantagem do HC, que a gente tem tudo isso. Nesse cenário que tem tudo isso ainda, eu não posso te garantir que eu vou dar esse diagnóstico em menos de um ano. Às vezes é simples. Às vezes a gente olha e o fenótipo é tão, né, o jeito da criança é tão específico que num centro especializado, com o profissional que tem experiência, você faz a hipótese de diagnóstico no dia em que ele chega. Às vezes demora 1, 2, 3 anos para a gente chegar. Hoje, em 2025, o senhor sabe quantos pacientes do Hospital das Clínicas É difícil tem? saber. A gente fez esse levantamento recente, assim, que envolve 2018 e 2019, que envolve mais de 1.000 pacientes, né? Talvez mais de 1.000 famílias estejam em atendimento dentro do HC de alguma forma nas diversas clínicas. Né? Algumas não são casos novos, não são 1.000 novos casos a cada ano, né? São famílias que são atendidas há muito tempo, quadros crônicos, às vezes eles estão aqui, mas até eu acredito que esse número seja até maior que isso. Por que eu não sei? Né? Eu sou coordenador de serviço, eu sou responsável técnico pelo serviço de doenças raras do Hospital das Clínicas, né? Frente ao Ministério. Em parte porque é muito difícil até codificar no sistema a cada uma dessas doenças raras. A gente usa o CID-10, que é o Código Internacional das Doenças, que não tem um código específico para essas 7.000, 8.000 doenças raras. Então, muitas vezes, a gente não consegue recuperar essa informação. Isso tudo são coisas que precisam ser repensadas. Exige hoje uma codificação específica, que a gente chama de ORFA, que já está sendo usada em alguns dos projetos que a gente tem aqui. Né? E a genética médica usa isso internamente para fazer a codificação, mas é uma coisa recente. Então, às vezes, a gente não consegue recuperar esse dado completamente. Né? Professor, digamos que alguém que esteja assistindo esse programa desconfie que tem uma doença rara. Ou seja, até um médico, aquele paciente meu tem... essa pessoa deve, o senhor já disse, deve ir ao UBS. Mas existe algum site, existe algum local de informação sobre doenças raras que essa pessoa ou profissional possa procurar?
Tem, acho que tem, são coisas diferentes. O encaminhamento sempre vai depender do sistema. A gente está aberto a ter, né, o Hospital das Clínicas também recebe demandas por e-mail, né, eventualmente de informações, o Serviço de Doenças Raras também pode fazer isso, mas ele não necessariamente, ele não consegue, não vai fazer um encaminhamento direto para cá, porque não é esse o objetivo. A rede precisa funcionar para trazer isso. A gente está até nos projetos estudando como fazer isso melhor aqui dentro, né, da região de Ribeirão Preto. Mas tem dados gerais sobre doenças raras, existem diversos sites. Um que eu vou sugerir bastante é o site do projeto Rede Raras, que é um projeto nacional, né, que está funcionando desde 2019 e que até hoje ele foi renovado 2 vezes, e que tem um braço que é exatamente de entender o quanto que isso acontece no Brasil, nos diversos centros. Tem 33 centros no Brasil que captam dados sobre doenças raras desde 2019. Tem um braço dele que envolve entender como é que a jornada desses pacientes dentro da rede, quer dizer, desde que fez o diagnóstico, por onde que ele passou, né? Quanto tempo ele ficou em cada uma das especialidades, se ele teve acesso a medicamento ou não, como é que foi o tratamento, se o tratamento é o preconizado pelo Ministério, ou se não é. Então, tem um conjunto de informações, e o grande mérito desse portal é que ele é um portal que faz, conforme os dados que vão sendo coletados, automaticamente esses dados estão sendo disponibilizados para qualquer pessoa no Brasil observar na sua região, na sua cidade até, eventualmente, como é que se comportam as doenças raras. E lá você tem links tanto para o projeto quanto para outros sites que podem ajudar tanto os profissionais de saúde quanto os próprios pacientes a entenderem um pouco melhor sobre o que é a doença rara e o desafio, né? Assim, não existe uma doença rara, né? Então, na verdade, são diversos sinais e sintomas possíveis, são diversos grupos de problemas. Alguns grupos a gente entende como a frequência maior, como deficiência intelectual, anomalias congênitas, né? Então, a questões reprodutivas. A gente sabe que nesses grupos a doença genética é um pouco mais frequente, mas tem outros que são raros até nisso. Então, faz parte, acho que, do sistema alertar todo mundo de que, se você não chegou no que é habitual chegar no diagnóstico, que considere, eventualmente, que isso seja uma doença rara e que tem um caminho para seguir dentro do sistema, que acho que esse é o grande problema. Precisa achar, e aqui a gente tem onde fazer isso. Ele consegue acessar um serviço de doenças raras através do Sistema Único de Saúde. Muito bem. Eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Vitor Ferraz. Aliás, mês de fevereiro é o mês da conscientização. Essa história é uma história bem interessante. Não sei se você sabe. Na verdade, o mês de fevereiro é um mês de conscientização sobre doenças raras no mundo inteiro, porque o Dia das Doenças Raras, mundial e nacional também, é o dia 29 de fevereiro, que não acontece todo ano, só nos anos bissextos. Então, acabou que a gente comemora esse ano, por exemplo, no dia 28, porque não tem 29, né? Mas a gente tem exatamente esse intuito de destacar que é raro, mas acontece. Até a data é rara. Até a data é rara. Muito bem, então o mês de fevereiro é um mês de conscientização das doenças raras, vai acontecer no dia 28, mas o seu grupo está preparando alguns eventos. A gente está preparando várias ações aqui dentro do HC, nas mídias sociais, estamos tentando achar uma melhor data para a gente também fazer alguma coisa na cidade em relação a isso. Mas a gente tem esse desafio também de que 28 de fevereiro é véspera de carnaval, é sexta-feira de carnaval. Então, a gente está tentando achar uma data em que a gente possa também levar para a população um material que possa mostrar para eles o que é doença rara, que eles tenham onde procurar ajuda, né, e que é só entrar dentro do sistema de alguma forma e cobrar seu médico, sua médica, que ele chega aqui. Muito bem. Eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o professor Vitor Ferraz, um especialista em genética, coordenador do departamento aqui no Hospital das Clínicas, que recebe esses pacientes com doenças raras, que não são raras. Como ele mesmo afirmou, são cerca de 13 milhões de pacientes ou de pessoas que se já identificaram ou não identificaram doenças raras aqui no país. E o desafio é fazer com que essas pessoas entrem no sistema para chegarem a serviços especializados como o comandado pelo professor Vitor Ferraz. Professor, obrigado. Bons eventos em fevereiro. Obrigado, Marcos. Eu espero vocês no próximo HCcast. Até lá.